O professor Abel Gomes. Então, bom dia a todos. Bom dia, professor Vicente, todos os membros da mesa. Eu, inicialmente, começo dizendo que não sei se agradeço ao professor Vicente Barreto a confiança depositada para falar desse tema, ou se de início já faço uma ressalva, né? Tanto para me resguardar quanto para prevenir o professor Vicente que esse é um tema realmente de difícil abordagem, né? Falar sobre a moral já não é uma coisa muito simples, e sobre julgamentos morais, e se podemos fazer julgamentos morais, então é algo bastante espinhoso. Mas, por outro lado, também é bom que se estabeleça desde logo. Não tá saindo? Tá? Tá agora? Não? Tá saindo? Estão ouvindo aí? Ah, tá. Mas, então, é bom que se estabeleça desde logo que, na verdade, nós não vamos tratar aqui sobre se podemos decidir causas judiciais, processos judiciais com um julgamento moral, né? Não é disso exatamente que nós trataremos aqui. Na verdade, essa questão da moral e do julgamento moral, ela é hoje um dos temas de um grupo de pesquisas que nós desenvolvemos sob a coordenação do professor Vicente Barreto, no programa de pós-graduação da UNESA. É um grupo denominado Moral, Direito, Estado Democrático de Direito. E não há dúvida nenhuma, como o próprio professor já falou, que o tema da moral ele perpassa vários ambientes, inclusive, né, eventualmente, o ambiente da legislação e o ambiente da aplicação dessa legislação através exatamente das decisões judiciais. Todavia, não é especificamente isso que nós vamos tratar, embora possamos fazer uma ligação dessas coisas com alguns exemplos. E não há dúvida nenhuma que hoje nós vivemos, isso foi dito aqui, como também bem lembrado pelo professor, nosso último encontro com o professor Adeodato, que tratou das sobrecargas do direito na sociedade hipermoderna. Não há dúvida nenhuma que nós vivemos uma crise do Estado, uma crise institucional, uma crise do próprio poder legislativo, né? Dos poderes políticos, o legislativo e o executivo, tanto na feitura das leis quanto dos atos normativos do executivo e suas aplicações, e uma crise também do próprio judiciário, que é um poder técnico, em lidar com esse emaranhado de legislações e o emaranhado de expectativas que se faz em torno dessas legislações e o que elas trazem numa sociedade cada vez mais complexa, mais plural, com tantas questões que são o tempo todo trazidas a debate. O próprio professor Manuel Atienza fala numa consideração que faz a respeito da teoria da legislação, que a própria elaboração das leis, ela hoje precisa ser encarada sob o ponto de vista de uma racionalidade geral e que encampa dentro dela uma racionalidade ética, porque até mesmo na hora que se faz uma lei, não se pode olvidar que ali, nas prescrições legais e nos textos legais, se veicula uma série de valores, né? E esses valores hoje não podem ser utilizados de forma nenhuma, segundo o professor, para que se leve para o texto da lei e que acaba repercutindo na aplicação dessa lei no futuro, uma carga de ideologia, uma carga de interesses, né, que não sejam aqueles que reclamam, né,
uma ética na feitura das leis e futuramente na aplicação do direito. Então vejam que o tema é complexo, né? É complexo, mas essa questão não se limita só ao âmbito da elaboração de leis e ao judiciário. Essa questão dos julgamentos morais e, sobretudo, do impedimento, da exclusão dos julgamentos morais, ela se espalha por toda a sociedade, a ponto de nós hoje termos aí, e eu me baseio aqui de imediato, como foi o tema de dos trabalhos que nós desenvolvemos no grupo de pós-graduação, num texto, num livro da professora da Universidade de Newcastle, que é a Mary Milley, que fala sobre podemos fazer juízos morais. Ela faz essa indagação. Obviamente que isso é um ponto de partida. Eu informo a todos que é um tema ainda que eu venho procurando aprofundar em outros autores, como Bernard Williams, próprio John Rawls, Adela Cortina, Marcel Conché, e sem olvidar o Sócrates, o Aristóteles, Kant, Hegel, e Aquino e Agostinho. Mas tomando como ponto de partida, né, essa reflexão dessa autora, a gente já vê que, não só no que diz respeito à feitura de leis quanto à sua aplicação, hoje o que se vê muito é sempre uma espécie de reação e policiamento, né, em torno de todas as possibilidades de se fazer juízos morais diante de diversas situações que a vida e a sociedade complexa nos apresentam. Então ela vai e diz o seguinte: olha, hoje frequentemente as pessoas se veem compelidas a não fazer esses juízos morais, que a bem da verdade acaba sendo uma avaliação e sempre a assunção de alguma conduta, alguma postura diante de situações da vida. E por que isso? Porque logo as pessoas são taxadas de serem censores, de serem intolerantes, né, de serem politicamente incorretos, de serem moralistas, né? E moralista aqui num sentido que se toma como daquela pessoa que se satisfaz, né, se regozija em ficar moralizando todas as situações da vida sem procurar saber ou sem procurar aprofundar o pensamento sobre o que levou àquelas situações. Então seria uma qualificação até pejorativa, né? O moralista. O moralista é aquele cara intolerante. Ele pega qualquer acontecimento, qualquer grande questão e faz um juízo moral que, na verdade, não leva em consideração a profundidade da situação. E com isso as pessoas acabam se eximindo de fazer esses juízos, né? Elas são impedidas, elas sofrem reações e esses juízos então são excluídos. E então o que diz a professora? Que a exclusão desses juízos é como se fosse a exclusão da própria pessoa que deveria fazê-lo, e isso se espalha, né, por todo mundo, que acaba seguindo uma linha de não desempenhar esses juízos. É como se a pessoa se retirasse do próprio mundo em que vive, perdesse as referências com a própria sociedade em que vive, com as tradições que, na verdade, não brotam de uma hora para outra, mas que fazem com que se chegue ali e que se tenha, em torno de uma série de questões, algumas posições que obviamente não são estáticas, elas podem ir mudando, podem ir interagindo, mas que para que isso aconteça, é preciso que as pessoas assumam a responsabilidade, né, e o compromisso na elaboração desses juízos e de que, de alguma forma, acabam sendo externalizados. A externalização, muitas vezes, disso, como a gente já falou inicialmente, pode ser a elaboração de uma lei. E como nós vamos ver, ainda que uma decisão judicial não deva, de modo nenhum, se pautar apenas pela moralidade, em regra, e muitas vezes nas questões mais complexas, sempre há introduzido ali um juízo moral. Então, quer dizer, essa história de que se pode eximir completamente
da elaboração de juízos morais, ela é, na verdade, uma coisa falaciosa, porque, no fundo, sempre haverá uma abordagem com esse viés, até mesmo nas decisões judiciais. E aí é bom que se lembre, né, que isso acaba sendo cada vez mais excluído, porque se nós concebermos a moral como sendo uma conduta passível de uma valoração, uma conduta, uma coisa ou algo que esteja de acordo com o dever, né, e que essa valoração, em regra, é positiva, né, ou seja, algo que é lançado na direção do que é bom, essa posição de exclusão do juízo moral, essa posição de não se faz juízos morais, né, não seja moralista, ela acaba excluindo a própria discussão, a própria consideração do que é bom e do que é mal, né, mas tendo por base uma escala de valores. E ao cabo disso tudo, o que você vai excluir é a própria escala de valores, a própria valoração das situações que se apresentam, a ponto de que, num determinado momento, as pessoas estão diante de algo como que, olha, qualquer coisa serve, tudo é admitido, tudo é possível, não se faz juízo nenhum porque isso é um moralismo, e as coisas vão acontecendo dentro de um caldo, né, e que acaba fazendo com que nós não tenhamos, como sociedade, como comunidade, aquela comunidade de princípios, de aspirações, né, de objetivos que são construídos diuturnamente, que até podem consertar rumos, modificar alguns valores que, obviamente, o tempo, né, a história, né, o local, história considerada tempo e espaço, acabam superando para modificações que às vezes se fazem importantes, como aconteceu aí no curso da história, né, com a própria situação do duelo, né, que em um determinado momento era considerada até uma forma de solucionar um conflito de maneira bastante moral, e num determinado momento foi abandonado porque se passou a encarar aquilo como algo que não se identificava mais com um determinado momento, um determinado lugar. Então, é isso. E de onde nasce essa refutação da elaboração de juízos morais, né? É importante que a gente procure compreender a origem disso, né? A origem disso são, na verdade, conflitos, né? Conflitos sobre valores, refutação de ideias que já estão arraigadas numa sociedade durante algum tempo e que, num determinado momento, se passa a questionar. Isso, em regra, tem por base duas situações básicas. Uma que é a exclusão da intromissão das pessoas na individualidade de cada um. Então, não se imiscuir na individualidade de cada um é uma das bases dessa refutação da elaboração de juízos morais. A outra é que, em virtude dessa não exclusão, o valor da intimidade das pessoas passa a ganhar um perfil bastante acentuado nas sociedades modernas. E também em virtude desta sociedade moderna, da necessidade de se aprimorar cada vez mais o conhecimento, é que nós passamos também a um outro fenômeno, né, que faz com que essa refutação desses exames morais venha a ganhar força a partir do século XVI, que é exatamente a introjeção do conhecimento científico, que sempre passou a exigir que se fizesse uma apuração mais metódica a respeito de respostas, a respeito de uma série de assuntos, e que possibilitassem uma segurança maior no conhecimento desses assuntos. Então, tudo aquilo que não pudesse ser materializado com segurança num método científico, e a gente sabe que o pensamento moral ele não tem, né, por si só, pela sua natureza, o mesmo substrato capaz de ser analisado pelo método científico das ciências naturais,
passou-se a tentar excluir da forma de conhecer, dos métodos de conhecer, tudo aquilo que não pudesse dar uma substância a esse método científico. É o tal ceticismo do conhecimento, né? Vamos excluir do conhecimento das coisas tudo que nós não pudermos materializar cientificamente através de uma comprovação empírica mais palpável. E, obviamente, que a elaboração de um pensamento moral, né, das razões pelas quais se adota uma determinada conduta ou se adota uma determinada posição diante de uma situação, não tem essa substância toda que permita se enveredar pelo mesmo método. Então, isso também foi fazendo com que o juízo moral, o julgamento moral, fosse se desgastando no decorrer do tempo. Ocorre que, não obstante a importância dessa metódica do conhecimento científico, também é importante que o homem não perca, né, e no decorrer da sua vivência histórica, a condição de julgar, a condição de poder elaborar um pensamento com base em razões e, embora isso não seja propriamente um juízo do que é certo e o que é errado, mas ele é um juízo importante sobre a forma com que se elabora uma determinada conduta, uma determinada posição diante dessas situações da vida. Ocorre que, por outro lado, né, embora esses juízos morais eles possam ser sindicáveis, eles possam ser apreciáveis, a pessoa que elabora um juízo moral e que se compromete com ele, ela tem condições de explicar por que pensa de uma determinada maneira ou por que pensa de outra. Eu posso, por exemplo, defender perfeitamente a aplicação da eutanásia em determinadas situações, como eu posso também me posicionar contrária à sua adoção, desde que você tenha condições de elaborar, né, estes juízos que possam conter, e contém com certeza, um enfrentamento moral, de forma a que isso seja exposto e as pessoas possam discutir, inclusive, no trato dessas discussões, aperfeiçoarem esses juízos e aperfeiçoarem até mesmo os institutos, a ponto de que eles até sejam levados às legislações e futuramente, com essas legislações, até serem enfrentados no foro judicial. Ocorre que as pessoas fazerem juízos morais, né, elas se comprometem, de certa forma, com alguma coisa, né? Elas assumem uma responsabilidade quando fazem esses juízos a ponto de poderem expressá-los. E é mais cômodo, né, o ceticismo, porque como as questões que surgem desse embate são tão complexas e a sociedade é cada vez mais complexa, e como nós vimos no último foro, quem esteve presente, nós estamos realmente numa crise, a crise do texto, a crise do argumento, né? A crise dos julgamentos e das colocações das coisas. É mais fácil assumir uma postura cética, né? Olha, tudo o que for moral eu não quero entrar nessa discussão, eu quero apenas saber dos fundamentos numéricos de uma determinada questão. Então a gente passa aí a enfrentar o próprio direito, né, essa evolução aí do direito para tal análise econômica do direito, não deixa de ser um pouco isso. Vamos abandonar determinadas avaliações morais e vamos nos preocupar com os números. No que esse instituto ou a posição diante desse instituto vai me permitir em termos de custo-benefício, né? E você tem ao seu lado ali algo mais palpável para que você se utilize como um escudo para a colocação da sua ideia. Ao passo que a assunção de um juízo moral, você vai se comprometer com algo que você vai ter que fundamentar moralmente, né, e não numericamente. E isso
pode gerar realmente algum incômodo, dependendo da situação, e a gente vai avançar e vai ver mais adiante que isso aconteceu na história, né? E com graves repercussões e graves consequências para a humanidade. Então a gente vê aí que, embora a moralidade ela seja compartilhada e deva ser compartilhada, e ela é compartilhada na medida em que a gente possa fazer esses juízos, as pessoas se acomodam e procuram evitar isso, né? E por que isso? A autora, então, vai lá e atribui isso a, basicamente, três questões importantes que ocorreram no decorrer da história. Uma que foi o individualismo decorrente da Revolução Industrial, em que as pessoas, diante de um crescimento exacerbado das sociedades industriais, né, e nas grandes cidades, nas grandes aglomerações de pessoas, se viam perplexas e até temerosas diante da rapidez do crescimento com que elas tinham que lidar na inter-relação com os outros, e passaram então cada vez mais a se isolar individualmente. E, embora isso possa ter, de certa forma, um ponto positivo para o próprio desenvolvimento do pensamento humano, o fato é que esse individualismo exacerbado acabou fazendo com que o homem, em determinado momento, passasse a olhar uma série de questões que são coletivas, né, e importantes para a existência dele e da própria espécie, de forma individual e sem procurar se imiscuir demais nisso, com juízos até morais, e essas questões passaram a avançar e a trazer para ele alguns problemas que ele hoje ainda tenta equacionar, como, por exemplo, citado também pela autora, e parece que isso é uma realidade, a questão ambiental, né, que a gente a todo instante vê aí, o problema que ela suscita, inclusive aqui até em âmbito político nacional. Outra questão também importante é a questão da moralidade no que diz respeito a se tentar verificá-la sob o prisma do princípio do dano, né? Então, olha, tudo aquilo que não for capaz de causar dano a alguém, a gente deixa no âmbito do indivíduo e procura não estabelecer nenhuma questão, nenhum debate, nenhum juízo moral a respeito disso. O próprio direito penal, em determinado momento, né, o professor Japiaçu se vale desse princípio do dano, né, um princípio liberal, John Stuart Mill, né, que prevê bem isso na obra dele, que vai lá inspirar também a eleição de bens jurídicos que são levados ao âmbito da legislação penal. E vejam que, quando se faz, muitas vezes, a avaliação do bem jurídico que se vai tutelar juridicamente pelo direito, né, não se deixa, em algum momento, de fazer juízos morais a respeito do quanto aquele bem é valioso a ponto de ser levado para uma legislação penal. Afinal, é isso que nos ensinam, né? O que é um bem jurídico? O bem jurídico é, na verdade, um bem que tem uma relevância, um valor importante para o indivíduo e cuja tutela mais forte, que é a penal, precisa ser aplicada para que ele não seja violado. Própria questão, isso já liga até o próprio exemplo que nós demos anteriormente do meio ambiente, né? Que passou a ser considerado um bem jurídico penal e suscitando aí uma legislação penal em torno dele e que, em regra, ela é questionada tanto na sua feitura quanto na aplicação de algumas disposições na hora de se criminalizar uma conduta. Também na análise da sua lesividade, do quanto aquilo realmente foi relevante e ofendeu realmente o bem jurídico, que não deixa de ser uma avaliação também de cunho moral. Não moralista, mas moral, né, no sentido
do que é bom, do que é passível de uma avaliação bom ou mal, né? Relevante ou irrelevante sob aquele prisma. Bom, então, nem tudo, por outro lado, o que se passa a perceber é que nem tudo que é absolutamente individual e que não extrapola do âmbito do individual para causar lesão a terceiros, deixa de ter um interesse para os demais. Deixa de ser passível, portanto, de uma avaliação, de um julgamento moral para fins de um posicionamento das pessoas diante dessas questões. Eu já tinha citado antes a questão da eutanásia, mas nós podemos citar as autolesões de um modo geral, né? A questão do suicídio, a questão que a própria autora que eu citei anteriormente, a Mary Midley, fala sobre os exemplos das diversas atividades laborativas, né, que muitas vezes suscitam essas avaliações morais, como, por exemplo, a prostituição, né, o desempenho de atividades em indústrias que produzem armas químicas e que geram empregos para uma porção de pessoas. Então não é só uma escolha da pessoa ter essa atividade ou trabalhar nessa atividade. Isso implica muitas vezes a elaboração de juízos morais sobre essas atividades. O próprio exemplo clássico, né, do arremesso de anão, né, que é muito citado quando se fala de direito constitucional, o arremesso de anão, que em um determinado momento foi proibido porque aquilo era vexatório para aquelas pessoas, e isso era uma fonte de renda para aquelas pessoas que não tinham outro tipo de trabalho a fazer, e depois da proibição acabaram eles mesmos reivindicando que se revogasse a proibição, porque eles precisavam trabalhar, e aquilo que antes foi visto como algo que não deveria ocorrer, né, voltou a ser considerado que era um problema da intimidade de cada um e que ele poderia escolher aquele trabalho de ser arremessado nos festejos daquelas cidades. Uma discussão, né? Isso obviamente acabou não prevalecendo, mas houve uma discussão moral sobre isso, né? Então não foi uma coisa que ficou ligada só à intimidade das pessoas que desempenhavam aquela atividade, os anões. Tivemos também a questão da fustigação dos ursos, né, que é citado por ela, que se amarrava um animal e colocava outro animal para ficar provocando o urso, normalmente cachorros selvagens. Isso era um espetáculo, né? E outras tantas atividades, como os gladiadores, outras tantas atividades de danos, né, que as pessoas muitas vezes optavam por desempenhar e que não ficavam simplesmente submetidas ao que cada um achava que era possível fazer dentro da sua esfera individual, mas que acabava afetando de um modo geral a sociedade que cercava aquelas atividades e que assistia àquilo. Então, o individualismo, ele é isso, né? Se por um lado existe realmente a importância desse princípio do dano, por outro lado, nem tudo que está recôndito dentro de quatro paredes e que é da órbita individual da pessoa, não deixa de repercutir nos outros, a ponto de que, pelo menos sob o prisma moral, essas pessoas possam efetuar juízos a respeito disso. Uma outra questão também que levou a essa controvérsia sobre a elaboração dos juízos morais foi o relativismo, né? O relativismo, que na verdade é aquilo que se considera coletivamente como as hipóteses em que você tem determinado costume, uma outra sociedade tem outro costume, e esses costumes vão em determinado momento fazer uma contraface uns com os outros, e eles tanto podem influenciar para que uma determinada sociedade
eventualmente interaja a ponto de verificar, olha, esse costume de uma outra sociedade pode interagir com o meu e nós podemos tirar daí algo que seja passível de ser adotado por nós, como pode ser considerado algo que, na verdade, é próprio de uma determinada sociedade e que não deve, em momento nenhum, interagir com a outra. E também há uma outra hipótese, né, que é aquela em que se considera, em virtude desse relativismo, que tudo pode conviver e que tudo passa a ser possível, né, e que não existe mais, né, uma base na tradição cunhada numa determinada sociedade que seja capaz de manter o costume dessa sociedade a salvo daquilo que ele possa vir a interagir com as demais. Isso é o que ela chama de um relativismo fatalista, né, em que tudo é possível, tudo é levado à condição de ser admissível, e aí, com a própria perda, né, de identidade de uma determinada sociedade em razão de suas próprias tradições. Daí ela evolui também para o próprio subjetivismo, que é algo até mais profundo, ou seja, aí já não são mais coletivamente considerados costumes, mas sim a moral individual de cada um, que se fecha dentro daquilo que ele acha que é, na verdade, o paradigma moral, e nada mais interessa a respeito do que os outros considerem como sendo juízos morais, né? Ou seja, todo mundo é moralista, só o que importa é aquilo que o indivíduo acredita ser o correto para ele, o que, na verdade, como a gente já pode perceber, não deixa de ser também um julgamento moral em relação ao que os outros acham, à luz daquilo que ele internamente pensa e considera como sendo a única moral aceitável. Essas três são as hipóteses, assim, embora, né, tanto em relação ao subjetivismo e ao relativismo, não se deve negar a importância que eles tiveram num determinado momento, sobretudo exatamente nesse momento aí da evolução da modernidade aí pelo século XVI e XVII, porque isso foi que permitiu, o próprio individualismo, foi que permitiu que se avançasse, né, em relação a uma série de conquistas, né, que o iluminismo trouxe para a nossa sociedade, de um modo geral. Ocorre que isso se hipertrofiou muito, de uma maneira tal que se passou a não considerar mais a possibilidade de algo universal, ou seja, algo que, independentemente do lugar e do tempo, possa orientar o ser humano, né, dentro da sua existência como ser humano. Então, a possibilidade de existir uma moral universal, que independentemente do tempo, independentemente do local, ela está sempre presente e é capaz de orientar as pessoas a fazer esses juízos, se não de certo e errado, mas de consciência de determinadas situações, no sentido de valorá-las como boas, pelo menos, né? E isso fica muito evidente quando a gente verifica que essa universalidade de princípio, ela brota exatamente naquilo em que o homem ele é incapaz de se conformar com determinadas situações. Ele não suporta determinados acontecimentos ou não aceita fazer determinadas coisas, né? Isso é muito bem marcado numa obra de François Julian, né, professor Barreto? A Fundação da Moral, em que ele vai mostrar exatamente isso. Quando surge o sentimento moral, a preocupação moral, né? Então ele cita alguns exemplos, ele cita o exemplo do tratamento dado aos mortos
que pode variar de sociedade para sociedade. Uns podem queimar, outros podem enterrar, e até havia aqueles que, num primeiro momento, simplesmente os abandonava, até que, num determinado momento, alguém chegou, viu como aquilo evoluía, né, na putrefação, tanto interna quanto externa, e não, isso eu não posso admitir, eu preciso tratar o meu antepassado. E então se passou a dar as soluções diferenciadas, mas que, no fundo, elas têm um ponto comum que é universal, ou seja, é preciso tratar o antepassado. Nós não podemos simplesmente abandoná-lo porque ele perdeu a vida, independentemente de religião. Isso não tem nada a ver com religião, né? Isso tem a ver, sim, com a fundação de um sentimento universal moral, né, de que é preciso haver uma conduta em relação àquilo, como lidar com aquilo. Isso é um dos exemplos, né? Outro exemplo seria de uma criança indefesa que estaria prestes a se precipitar num penhasco, e que a pessoa tem como primeiro ímpeto, evidentemente, se não for um psicopata, onde por razões diversas, né, fisiológicas, químicas, etc., e psicológicas, não teria como lidar com o remorso, que é, na verdade, a grande sanção moral, e a pessoa tem, de um modo geral, o ímpeto de correr e socorrer aquela criança. Então, existem coisas, as próprias discussões em torno do tratamento da guerra, né? Da guerra, das violações humanitárias, né? Isso tudo são bases, né? Coisas que fazem com que a gente tenha provas de que há, sim, na humanidade um núcleo universal, né? Um centro para o qual converge a possibilidade de se ter um arcabouço de valores para que a gente possa exercitar de modo universal, em qualquer época, em qualquer lugar, juízos morais que sejam realmente importantes. E daqui eu evoluiria para a questão. Já falamos aqui que nós lidamos realmente com um mundo que hoje padece de uma crise institucional, política, jurídica, né? Inquestionável, né? Pluralismo, né? A conturbação, o próprio desgaste do poder e da comunicação entre as pessoas, né? Mas, e por causa disso? Essa é a pergunta. Então nós não simplesmente devemos nos contentar com essa situação, não vamos fazer qualquer tipo de indagação moral em torno disso, não vamos considerar essas questões. E aí chegamos àquilo que eu falei anteriormente, que a gente iria ver aqui, dos problemas que essa, vamos dizer assim, essa inércia diante da possibilidade de fazer juízos morais, ela chegou a conduzir a sociedade moderna a determinadas consequências bastante ruins, né? Ou seja, se nós não tivermos capacidade de exercer esses juízos e nos comprometer com eles, nós estamos cada vez mais na linha limítrofe de conceber poderes públicos totalitários, abusivos, né? E mais, estruturas particulares também. Particulares que eu digo é que não sejam simplesmente os poderes públicos, a política, o Estado, mas as corporações e até indivíduos isoladamente ou grupos, formais
ou informais, e a gente pode incluir uma empresa formal criminosa, e podemos incluir uma organização informal criminosa, como, por exemplo, milícias e organizações criminosas, a que elas tomem conta da situação. Porque para o exercício desses núcleos arbitrários, o que mais conta é que as pessoas estejam preocupadas com o que vai apenas dentro da sua casa, com o seu individualismo, né? Com a moral que ela acha que deve adotar e que deve ser livre, que cada um adote a sua. Essa reflexão ela foi feita também por Hannah Arendt, né? Num livro que ela tem, justamente chamado Responsabilidade e Julgamento. Né? Então, não é só a Mary Midley que faz essa reflexão, ela faz mais recentemente, mas a Hannah Arendt faz essa reflexão em vários momentos da sua obra, mas em Responsabilidade e Julgamento, ela diz uma frase que é a seguinte: as questões legais e morais não são absolutamente idênticas, mas possuem uma certa afinidade, porque ambas pressupõem o poder de julgamento. Então, se por um lado, de fato, por razões técnicas, né, no caso especificamente das decisões judiciais, nós estejamos limitados de alguma forma a não fazer uma decisão judicial apenas com base em fundamento moral, por outro lado, é inegável que existe embutido ali, desde, como eu disse, desde a feitura da lei até a sua aplicação, uma avaliação moral de situações. O que não quer dizer que você vai abandonar a lei para criar uma terceira hipótese completamente baseada no que é moral, causando uma insegurança jurídica completa. Mas também não acho que se deva fazer isso, foi um dos pontos do meu modesto debate com o ministro e professor Eros Grau também, e com o professor Adeodato, não acho que a gente deva encontrar no direito tal como ele é posto, independentemente de época, local, né, como por exemplo aconteceu aqui no direito do Terceiro Reich, né, o mínimo ético essencial para que a sociedade possa prosseguir sadiamente. Né. Existe uma outra autora, Heidi Hurd, que é uma professora também americana, que tem um livro chamado O Combate Moral, em que ela pergunta, né, que também é um tema que eu, como disse, isso aqui é apenas um início de abordagem dessa questão do julgamento moral, mas que eu venho também ainda me dedicando a aprofundar. Peço desculpas se não puder esgotar toda essa questão, porque ela é complexa, exige um aperfeiçoamento de concepções realmente grandes, mas ela faz nesse livro, e ela foca bastante a questão da legislação penal, uma pergunta: pode a lei compelir uma pessoa a ferir a moral? Que é mais ou menos a mesma reflexão que Hannah Arendt faz, porque ela diz o seguinte, que o problema naquele momento da Alemanha não era o juízo sobre os inimigos. Eles estavam calçados, aparentemente, num Estado, numa legislação. O problema era o juízo sobre os amigos, que não efetuaram juízos a respeito daquilo. E aí ela diz, bom, então, o que aconteceu é que, através de argumentos como razões do Estado, razões de governo, as pessoas foram, sem perceber, mas esse mal é menor do que o outro que nós vivemos anteriormente. Mas, através da busca do mal menor, acabaram permitindo que, palavras dela, que o crime, né, entrasse dentro do Estado. Permitiram que aquele arcabouço transformasse o legal em criminoso, a ponto de, no final, nos últimos anos de sobrevivência daquele regime, o que se tinha era só o crime. Né? Então, essa é a importância
de as pessoas, por vezes, se comprometerem com o debate moral e com o julgamento moral, né? Porque, de fato, se nós não tivermos condições de levar isso adiante, a gente está realmente aí na bica de sermos submetidos a sabe lá o quê, a que tipos de abuso, a que tipo de subversão, né, da nossa sociedade, começando muitas vezes pela subversão da lei, né, e que não se quer, na verdade, enfrentar, ainda que seja com a hermenêutica, né, sem a criação politicamente indevida de uma esfera legislativa que não está prevista na Constituição, mas através de uma hermenêutica que tem um substrato moral, um substrato ético. Eu concluiria aqui apenas trazendo um exemplo de um julgamento que aconteceu. Sobre a questão dos julgamentos, a gente tem várias questões que envolvem, por exemplo, a própria consideração da corrupção. A consideração da corrupção quando temos lá aquela jurisprudência a respeito dos presentes, né? Olha, isso daí não é considerado propriamente uma venda da função quando a gente está diante daqueles... O próprio Nelson Hungria fala lá no livro dele, né? Olha, não é venda, não é negociata da função, o presente de fim de ano, a garrafa de vinho, a agenda, isso aí, e outros mais que eles consideram, que a jurisprudência considera, o que não deixa de ter uma certa avaliação de situações morais no âmbito da sociedade. Mas sobre essa questão da corrupção, como é objeto da tese, eu preferia não trazer isso como exemplo. Existe um acórdão de uns embargos de divergência, que foi julgado em 2011, para encerrar, para a gente ter uma ideia mais palpável de que, até mesmo nos julgamentos, surgem questões em que os juízos morais são inevitáveis, né? Não que o julgamento tenha sido resolvido dessa forma. Eu vou narrar o que aconteceu e os senhores vão estabelecer as suas conclusões. No julgamento de 23 de novembro de 2011, na terceira sessão do STJ, que é a encarregada de unificar a jurisprudência, e que é uma história bastante interessante a respeito disso. Se discutia sobre uma pessoa, um sujeito de São Paulo, que havia mantido relações sexuais com 3 menores de 12 anos. Ele foi absolvido pelo juiz, o tribunal manteve a absolvição, o Ministério Público levou o especial até o STJ, o STJ, então, naquele momento, na sua 5ª turma, foi dado provimento ao recurso especial do Ministério Público para reformar essa decisão, porque nós temos a lei, né? A lei que fala que existe uma presunção de violência para quem mantém relações sexuais com menores de 12 anos. Mas como havia uma divergência realmente palpável, eram 2 turmas, a 6ª turma tinha vários acórdãos que não consideravam a lei como trazendo uma presunção absoluta de violência, sim, relativa. Houve um embargo de divergência para a sessão e essa questão foi levada à sessão para debate para que se estabelecesse, então, se havia ou não violência presumida ou relativa em quem mantinha relações sexuais com menores de 12 anos. No caso, foram relações sexuais com 3 menores. E então se mudou esse entendimento para manter a absolvição, e os argumentos que são considerados não deixam de conter juízos morais, né? Porque vejam só esse trecho aqui, da sentença que foi destacada no julgamento. A própria genitora da menor, fulana, confirmou em juízo que sua filha lhe confidenciou que quando enforcava aulas, ficava na praça com fulanas, outras menores, a fim de fazerem programas com homens em troca de dinheiro.
Ora, sendo assim, não foram, pois, iludidas em sua ingenuidade, subjugadas em sua liberdade sexual. Ao contrário, como bem destacou a sentença, no presente caso, a prova trazida aos autos demonstra fartamente que as vítimas, à época dos fatos, lamentavelmente, já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes, desinformadas a respeito do sexo. Embora imoral e reprovável a conduta praticada pelo réu, não restaram configurados os tipos penais pelos quais restou denunciado. O acórdão prossegue, ele traz depois uma jurisprudência, uma doutrina, que vai mais ou menos na mesma linha, né? Fazendo esse juízo e dizendo, citando inclusive a exposição de motivos do Código de 40, por que ele considerava que havia presunção de inocência nessas relações sexuais. E o Código então citava que, olha, as sociedades variam e menores de 14 anos podem ter diversas variantes, né, sociais que implicam numa maior ou menor compreensão do fato da relação sexual a ponto de darem ou não o consentimento válido, etc. e tal, mas tudo isso para, no fundo, apesar da existência da lei, passar a fazer um juízo moral, né? Então vejam só, não era um juízo moral da conduta de quem atuou contra a lei porque havia uma lei prevendo que aquilo era crime. O juízo moral para a aplicação da lei no sentido de manter a absolvição passou a ser um juízo moral sobre a conduta das meninas. A conduta das meninas é que passou a ser passível de um juízo moral. Então se relativiza a avaliação, olha, isso é como se dissesse assim, há um moralismo nessa lei de punir uma pessoa se ela mantém relações sexuais com alguém que deu um consentimento, mas esse consentimento é válido porque ela se prostituía. Então, o problema moral já era a prostituição da menina. Né? Agora, por que ela se prostituía? Né? Então, ela obtém a possibilidade de um juízo válido porque se prostituía, diferentemente de outras que não se prostituíam, mas umas se prostituíam por uma razão e outras não. Se perquiriu por que elas chegaram àquele ponto. Então isso não foi em momento nenhum verificado, mas não se deixou de fazer um juízo moral também nesse julgamento. O final disso é que o julgamento não foi unânime, eles foram absolvidos. Isso gerou uma série de movimentações no país inteiro, inclusive em organizações internacionais. O Brasil se viu às voltas com uma série de críticas e hoje existe uma súmula que desdiz o resultado desse julgamento. Bom, isso foi só um exemplo para ilustrar como as questões morais elas são importantes, juntamente com aquele alerta da Hannah Arendt, né, a respeito do que aconteceu ali na Alemanha nazista, né? E se eu pudesse concluir aqui com alguma resposta prévia, já que, como eu disse, isso é um tema que eu ainda estou aprofundando, professor Barreto, com a sua ajuda, com os subsídios que o senhor me dá sempre aí de literatura, e cada vez me interessam mais, mas o fato é que, na questão moral, eu diria que nós não podemos fazer juízos morais, não. Nós devemos fazer juízos morais. Então essa é a conclusão que eu tiro daqui do... Obrigado.